Boa noite, meu nome é Giovanni, nós estamos aqui para mais uma videoaula e hoje nós vamos falar mais um pouquinho da aplicação das leis de Newton, falar um pouquinho sobre dinâmica, sobre força, e hoje nós vamos falar de um tipo de força muito importante na natureza, de muita aplicação, chamado força de atrito. Bom, em que situação que nós utilizamos a força de atrito? Em que situação que se aplica a força de atrito, que ocorre força de atrito? Basicamente em quase todas as situações do dia a dia. Então, por exemplo, quando a gente vai caminhar, a gente precisa de um contato com outra superfície, e essa superfície ela tem que ter uma certa aspereza, ela tem que ser uma superfície relativamente rugosa. Para quê? Para você não ficar patinando, não cair. Então essa relação do seu corpo, do seu pé com o chão, a relação entre esses dois corpos, age nesse momento o atrito. Outra aplicação é quando nós andamos de carro, por exemplo. Quando o carro está numa pista, e existe uma relação de atrito ali entre os dois corpos, a pista e o carro, fazendo com que haja esse movimento, haja essa possibilidade de movimento. E em outras situações do nosso dia a dia, por exemplo, no próprio carro, o carro, dentro do motor do carro existe algum tipo de rolamento, e esses rolamentos, existe atrito nesses rolamentos. Nesse caso, para diminuir esse atrito e não acontecer um superaquecimento, por exemplo, internamente no interior do motor, geralmente as pessoas utilizam lubrificantes que vai diminuir esse atrito entre as peças do motor e com isso não danifique tanto. Então, o atrito, uma hora ele é útil, outra hora esse atrito no caso, atrapalha, dificulta a normalidade, certo? Então, vamos começar definindo o que é essa força de atrito. Então, força de atrito são as forças que surgem durante o contato dos corpos e que se opõem ao movimento. Então, o atrito, ele sempre vai estar atrapalhando, essa força de atrito vai estar sempre contra, se opondo ao movimento natural do corpo. Então, por exemplo, quando se eu pegar esse pincel, eu jogo esse pincel no chão, ele vai rolar a partir da força que eu apliquei, ele vai rolar um certo tempo, ele vai percorrer um certo espaço nesse chão, e a partir de algum momento ele vai parar. Por quê? Porque sobre o pincel, contra o movimento do pincel, agiu uma força contrária, fazendo com que esse pincel fosse desacelerando até parar, certo? E assim por diante. Então sempre essa força de atrito ela vai fazer oposição, ela vai ser contra ao movimento natural do corpo, certo? Se não houver atrito, como já aconteceu, nós já explicamos aqui, esse movimento, após dar um pulso, aplicar uma força em um corpo, esse corpo permaneceria em movimento retilíneo uniforme para sempre. Mas graças à força contrária de atrito, que a força resultante no caso é diferente de zero, esse corpo acaba parando, certo? Então, esse atrito está presente em muitas situações e pode ser útil ou nocivo, conforme eu já falei do exemplo do carro. Pode contribuir para esse carro ter movimento, realizar um movimento entre a pista e o pneu do carro, assim como também, se você não tiver um meio de diminuir o atrito internamente na parte da mecânica do carro, você pode danificar o carro, por exemplo. E outra situação, por exemplo, ao andar, se você tem uma superfície onde você anda, o chão, por exemplo, vamos supor que naquele chão você joga algum produto lubrificante, sabão em pó com água, por exemplo, você não vai conseguir caminhar, você vai ficar patinando e acaba caindo porque aquela superfície está muito lisa, não tem atrito, então isso atrapalha o seu caminhar, certo? Então, nesse caso, o lubrificante aqui, no ato de caminhar, vai atrapalhar e eu não vou conseguir realizar o movimento que eu pretendo realizar, certo? Então, esse atrito, uma hora ele ajuda, outra hora ele atrapalha, mas é necessário, certo? E existe na natureza. A gente não tem como correr desse atrito, certo? Então vamos considerar aqui um bloco. Olha o exemplo aqui, eu tenho um bloco sobre uma mesa. Essa mesa ela não é lisa,
ela é áspera, como qualquer objeto na natureza. A maioria dos objetos da natureza, ele não é nunca para sempre, o tempo todo liso. Ele tem uma certa aspereza, ele tem uma certa rugosidade, certo? Então, por exemplo, essa mesa, por mais que a mesa pareça que está lisa, ela é rugosa, ela tem uma certa aspereza, fazendo com que, se eu empurrar um bloco aqui, vai atuar uma força contrária ao bloco, fazendo com que esse bloco, uma hora, ele pare, certo? Se eu parar de aplicar a força aqui, empurrou, essa força vai chegar um momento que a força de atrito, a força contrária, vai atrapalhar. Então, quando está em movimento, existe atrito quando o corpo está em movimento? Existe. Mesmo o corpo se movimentando, fazendo um movimento no sentido que se pretende, sempre vai ter essa força contrária atuando contra o corpo devido à superfície onde esse corpo está se deslizando ou está caminhando. Então, a força de atrito ela atua tanto quando o corpo está em movimento, quando o corpo está parado, certo? O atrito sempre vai existir, porque o atrito não depende do movimento do corpo, depende da relação com a superfície onde esse corpo está deslizando ou realizando o movimento, certo? Nós vamos definir aqui dois tipos de atrito: o atrito estático e o atrito cinético ou atrito dinâmico. O que é o atrito estático? O atrito estático é quando o corpo está em repouso, certo? Quando o corpo está em repouso, sobre esse corpo atua o atrito estático. Por exemplo, imagina que a palma da minha mão é uma mesa e tem uma superfície rugosa, né? E aí sobre esse corpo, esse apagador é um bloco, por exemplo. Esse bloco está em repouso, certo? Quando eu aplico uma força aqui, eu estou aplicando uma força, mas eu não consigo vencer a inércia do bloco. Ou seja, quem atrapalha, se não tivesse atrito aqui, por exemplo, qualquer força que eu aplicasse aqui nesse bloquinho, automaticamente esse bloco, esse apagador ia se movimentar. Só que eu continuo aplicando a força, uma certa força aqui, só que esse bloco não sai do repouso. O que significa isso? Que a minha força que eu aplico F aqui, ela é igual à força de atrito que não permite que esse bloco saia, né, do estado de inércia, sai do repouso, certo? Então, você tem aqui a seguinte decomposição de força. Tem uma força F atuando, tem uma mesa, sobre essa mesa tem um bloco, né? Tem uma força F empurrando, tem uma força contrária de atrito na horizontal. Na vertical, a gente tem as duas forças que nós já trabalhamos anteriormente, que é a força normal. Já expliquei que essa força normal é a força que existe entre a superfície e o bloco, né? Entre a superfície e o bloco atua uma força para cima, chamada força normal, e atua uma força para baixo, que é o peso do bloco. Peso, lembrando, é massa vezes gravidade, certo? Bom, quando esse bloco ele está em equilíbrio sobre uma superfície, igual aqui, essa força normal atuando para cima e a força peso atuando para baixo, elas são iguais. Só que elas estão aplicadas em sentido contrário, mas então a força normal é igual à força peso, correto? Como que eu vou definir essa força de atrito estático? A força de atrito estático aqui vai ser maior ou igual a μ vezes normal. Por que maior ou igual? Porque é o seguinte, sobre esse bloco atua uma força F. Essa força F, ela sempre será igual à força de atrito até quando o bloco permanecer em repouso. Quando esse bloco entra em movimento, significa que a minha força F, a minha força que está empurrando, ela é maior do que a força de atrito. Por quê? Porque ela venceu a força de atrito. Ela venceu o atrito entre o bloco e a superfície. Correto? Então, quando a força de atrito é calculada quando o corpo está em repouso, né? Quando o corpo está em repouso. O que significa esse μ? Esse μ chama-se coeficiente de atrito estático. O que é o coeficiente? O coeficiente de atrito depende da superfície onde o corpo está deslizando,
depende da superfície onde esse corpo está em contato. Se essa superfície for muito rugosa, for muito áspera, o que vai acontecer? Você tem um coeficiente de atrito estático grande. Se essa superfície ela for praticamente lisa, muito lisa, quase que perfeitamente lisa, o coeficiente de atrito estático tende a zero, muito próximo de zero, né? 0,05, 0,03, né? Ao ponto que se isso aqui fosse zero, eu teria uma superfície perfeitamente lisa, aí no caso não teria força de atrito, correto? Então essa força de atrito, a força de atrito estático é esse coeficiente de atrito estático vezes a força normal. A força normal, na verdade, é igual ao peso. Então, eu posso dizer que a força de atrito estático é o coeficiente de atrito estático vezes o peso do corpo que está deslizando sobre a superfície. Correto? É isso aí. E aí a gente consegue calcular, eu posso reescrever essa equação. Força de atrito estático vai ser igual o coeficiente estático vezes o peso, né? Se eu calculo o peso e multiplico vezes o coeficiente estático, eu vou achar a força de atrito, certo? Isso quando o corpo está em repouso. Ok, uma vez que a minha força F é maior do que a força de atrito, né? Eu apliquei uma força, eu fui aumentando a minha força, até que eu consegui mover o bloco. Tirei o bloco do repouso e esse bloco começou a se movimentar. Uma vez que esse bloco começou a se movimentar, aí o atrito que vai atuar no bloco agora, vai parar o atrito? Vai deixar de existir o atrito? Não, porque o atrito tem a ver com o corpo e a superfície. O corpo continua deslizando sobre a superfície. Então, continua existindo o quê? Atrito. Só que o atrito agora não é mais o atrito estático, o atrito cinético, o atrito dinâmico. Por quê? Porque esse corpo está em movimento. Como que a gente vai calcular? Da mesma forma, só que agora o coeficiente aqui, a força de atrito dinâmico é o coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. O que as experiências mostram? O que os físicos, os cientistas, ao fazer pesquisa para trabalhar a questão de atrito, e é um campo muito avançado de pesquisa, porque hoje, por exemplo, existem muitos engenheiros, muitos físicos, muitos cientistas trabalhando para diminuir o atrito entre algumas coisas, para facilitar o movimento, aumentar o movimento, ganhar mais, economizar energia e assim por diante. Então, o que as pesquisas dizem? Que para manter o corpo em movimento, podemos aplicar uma força de menor intensidade do que a força de atrito estático. Então você aplica uma força muito grande para tirar o corpo do estado de repouso, dependendo do peso desse corpo. Uma vez que esse corpo já está em movimento, você acaba diminuindo a força F para empurrar o bloco, porque o atrito dinâmico se torna menor do que o atrito estático. Então, a dificuldade de tirar o corpo do estado de repouso. Uma vez que esse corpo está em movimento, para ele permanecer em movimento, você não precisa aplicar uma força tão intensa. Quer ver uma prática? Quer ver uma situação bem prática disso? É a questão do carro. Um carro morre, por exemplo, você precisa empurrar esse carro. Então, junta 3, 4 pessoas para empurrar o carro, você aplica uma força muito grande nesse carro, para esse carro entrar em movimento. Aí esse carro entra em movimento, de acordo com que vai aumentando a velocidade, a força que você aplica diminui. Por quê? Porque agora o corpo já está em movimento e a força que você fazia antes, não precisa fazer a mesma força que você fazia antes. Correto? É isso aí. Então a gente calcula o atrito dinâmico assim, né? Força de atrito dinâmico é μ, né? Dinâmico, coeficiente dinâmico vezes a normal. Certo? E sempre o atrito dinâmico é menor do que o atrito estático. Uma forma interessante de você representar o atrito estático e o atrito dinâmico é em um gráfico como esse. Então imagina o seguinte, nós temos um gráfico aqui, onde no eixo vertical você vê o eixo Y, você vê a força de atrito, e no eixo horizontal você vai ter a força F. E mostra aqui quando o corpo está em repouso ou quando o corpo está em movimento. Então, um corpo de massa M qualquer está na superfície,
né, sobre uma mesa ou uma superfície no chão, e aí você tem que aplicar uma força para você vencer o atrito. Então você vai aumentando a força, por exemplo, você aplica uma força aqui, tal, X, né, e o corpo continua em repouso. Por quê? Porque a força que você aplicou não foi suficiente para tirar o corpo do estado de repouso. Você aumenta essa força, o corpo continua em repouso, né? Você aplica uma força máxima, uma força máxima aqui, no caso uma força de atrito máxima. Essa força de atrito máxima vai fazer o quê? Vai fazer com que o corpo vença a inércia, vença seu estado de repouso e comece a entrar em movimento. Então, assim que você conseguiu aplicar uma força máxima e esse corpo começou a entrar em movimento, imediatamente essa força que você aplicou, ela diminui. Ou seja, você pode diminuir a intensidade da força após esse corpo entrar em movimento, após vencer o estado de inércia, né? Ao ponto que você chegou nesse ponto, o corpo entrou em movimento, aqui ele está na iminência do movimento. Ou seja, o que é a iminência do movimento? É quando o corpo inicia, né? A inércia foi vencida. Então, está na iminência do movimento, que é a força máxima que você faz. Aí essa força ela decresce. Por que ela decresce? Porque o corpo entrou em movimento, venceu a inércia, né? E aí, uma vez que esse corpo entrou em movimento, aí praticamente a força de atrito dinâmica ela é constante durante o movimento do corpo. Então vamos exemplificar, vamos apresentar dois exemplos aqui agora. Exemplos simples, porque não dá para a gente aprofundar. Em outro momento podemos fazer um vídeo só de resolução de atividades envolvendo as aplicações das leis de Newton e força de atrito. Esse exemplo é só para ter uma noção como que a gente trabalha dentro da física com força de atrito. O primeiro exemplo diz assim, um corpo de 3 kg repousa sobre um plano horizontal no local onde a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. O coeficiente de atrito cinético entre o corpo e o plano é 0,1. Lembrando que o coeficiente cinético, ou o coeficiente de atrito cinético, ou coeficiente de atrito estático, ele é adimensional, ou seja, não tem unidade, é sempre assim. E sempre é um valor menor que 1, certo? Aí a pergunta, a força horizontal que deve ser aplicada para comunicar ao corpo uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado é em Newton igual a... Aqui nós vamos aplicar a segunda lei de Newton. Como que é que diz a segunda lei de Newton? Que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Bom, mas qual é a força resultante que atua nesse corpo? Então vamos analisar o seguinte, imagina aqui, nós temos um corpo, um bloco, né? Esse bloco atua uma força F empurrando, certo? E contra esse movimento, atrapalhando o movimento do bloco, o bloco se movimenta nesse sentido, certo? Nesse sentido, da esquerda para a direita. Então você aplica uma força F empurrando o bloco, contra essa força F atua uma força de atrito. Então qual é a resultante das forças que atuam no bloco? Vai ser a força F, que empurra, que faz com que o corpo adquira uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, menos a força de atrito. Isso é igual a massa vezes aceleração. Beleza? Então vamos lá. Lembrando, nessa situação aqui, reescrevendo essa equação, eu quero saber qual é o valor dessa força F. Que força F que empurra esse bloco para esse bloco adquirir uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado? Então vai ficar assim, força F menos força de atrito é o quê? É o coeficiente de atrito cinético vezes a normal, igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que quando o corpo está sobre uma superfície plana, a força normal é igual ao peso. Força normal é igual ao peso. Então o que é peso? Massa vezes a aceleração da gravidade. A massa é 3 kg, a gravidade é 10, 3 vezes 10, então o peso do corpo é 30 Newton. Substituindo, força menos isso aqui
é a força de atrito, o atrito cinético foi dado 0,1, vezes a normal, que é igual a peso, o peso é igual a 30, a massa do bloco foi dado 3 kg e a aceleração que eu quero que esse corpo adquira, 2 metros por segundo ao quadrado. Então, força menos 0,1 vezes 30 dá 3, é igual a 3 vezes 2, 6. Então, força F é igual a 6, o número está subtraindo, passa somando. Então, força necessária tem que ser de 9 Newton. 9 Newton, letra C. Correto? O segundo exemplo, outra aplicação. Um corpo de massa igual a 10 kg desliza em movimento retilíneo uniforme. Isso aqui é interessantíssimo, ó. Isso vai me dizer alguma coisa, tá? Sobre uma mesa horizontal, sob a ação de uma força horizontal de módulo 10 Newton. Considerando que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, o coeficiente de atrito cinético entre o corpo e a mesa é... Então, o corpo está em movimento e esse movimento é retilíneo uniforme. O que isso me diz quando o movimento é retilíneo uniforme? Me diz o seguinte, que a força resultante atuando no corpo é zero. Por quê? Porque não existe aceleração no movimento retilíneo uniforme. A velocidade ela é constante, logo não existe aceleração. Então, se a resultante das forças é igual a zero, então o que eu posso fazer? Imagina o bloquinho de novo, né? Atua uma força F empurrando o bloquinho e aqui tem a força de atrito cinético. Essa força, como está atuando em sentido contrário, vai ficar assim, ó. Força resultante vai ser F menos força de atrito cinético é igual a zero. O que eu posso fazer com essa força de atrito cinético? Passar para cá, positiva. Resultado, a força que empurra o carro, que empurra o corpo, é igual à força de atrito cinético. Certo? Bom, o valor dessa força eu tenho é quanto? 10 Newton. Então, eu vou substituir. 10 é igual. O que é força de atrito cinético? É o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Lembrando que essa normal ela é igual ao peso do corpo, né? Peso do corpo, o que é peso? Isso aqui é igual ao peso, certo? O que é peso? Massa vezes a gravidade. A massa é 10 kg, a gravidade do ambiente, do local é 10 metros por segundo ao quadrado, então vai me dar um peso de 100 Newton. Então vai ficar 10 igual a o coeficiente cinético vezes 100. Então, o coeficiente cinético vai ser o número que está multiplicando, passa dividindo, eu vou chegar no valor de 0,1. Esse aqui é o valor do coeficiente cinético, que é o coeficiente que existe entre a superfície onde esse corpo está deslizando, beleza? Então, olha só, gente, dá um like aí no vídeo se vocês gostaram. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal, nos ajude a divulgar, né? Quanto mais pessoas ter acesso a essa aula, maior a possibilidade da pessoa adquirir conhecimento, aprender mais de ciência, mais de física. Muito obrigado e até a próxima.